Bom, vamos falar agora de cuidados pré-operatórios. Bom, a avaliação pré-cirúrgica usa a avaliação pré-anestésica, mas elas têm um entendimento um pouco diferente. A avaliação pré-anestésica, ela avalia as comorbidades concomitantes, que são as doenças que estão pré-instaladas, as condições gerais da saúde, né? E se o animal é sensível à vacinação, né? No caso, sensível à histamina, a medicamentos que liberam a histamina. Então ele avalia também pela idade, né? Os que têm mais de 7 anos têm maior risco. O preparo pré-cirúrgico, o que é? É a técnica da cirurgia, né? Então o que é? Qual que vai ser a técnica que eu vou usar na cirurgia? Qual que é a região vai ser operada? Qual é o tempo da cirurgia? Aqui, também assim, a ordem dos procedimentos. Quais serão as ordens dos procedimentos? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá? Eu vou preparar a equipe e os recursos ideais. Então, assim, eu vou preparar a equipe e vou também preparar os recursos mínimos para fazer a cirurgia, tá? Daí o tempo certo desses recursos. Então, eu preciso saber também os recursos vão estar no tempo certo. Precisam estar no tempo certo e no local certo. Então, é trabalhado a equipe, né, os recursos também precisam estar no local e estar no tempo certo e no local certo. Isso é o preparo pré-cirúrgico. Não esquecendo que a anestesia ela precisa causar sedação, analgesia e relaxamento muscular. Tá? Um exemplo aí de protocolo é acepromazina, uso de acepromazina, fentanil, tá? E ketamina como indutor. Tá? Lembrando que a acepromazina não é usada em caso de suspeita de hemorragia. Então, um animal que caiu do segundo andar, um gato, um cachorro, um cão que foi atropelado, um gato que foi atropelado, há suspeita de hemorragia, tá? Por que não se usa a acepromazina em caso de suspeita de hemorragia? Porque ela causa esplenomegalia, causando assim ainda uma perda maior, né? Uma retenção de sangue maior, já está perdendo sangue já para a cavidade ou para o meio e ainda segura sangue no baço. Fatores que aumentam o risco operatório. Comorbidades, né, como neoplasia, nefropatia, cardiopatia e esplenomegalia. E também o uso de AINES e o uso de anticoagulantes também atrapalham, são fatores que aumentam o risco operatório. Outros fatores que também aumentam o risco é o tempo do anestésico ser superior a 100 minutos, cirurgia eletiva e cirurgia de urgência. Uma cirurgia de urgência é muito mais arriscado do que uma cirurgia eletiva. A extensão da cirurgia, ou seja, a extensão da lesão, o grau de invasibilidade do procedimento, o quanto invasivo ele foi. E as perdas de sangue, né? Quanto perdeu de sangue e o animal ser gestante. Então, todos esses fatores aqui influenciam, aumentam o risco operatório, assim como as comorbidades que eu já citei anteriormente. Bom, agora eu vou falar sobre fatores que impactam na sobrevida dos doentes. Tá? O primeiro é a classificação segundo ASA, né? Sociedade Americana de Anestesiologia. Então, classificar certinho, a gente vai comentar a seguir sobre isso. O segundo, solicitação de exames de maior relevância. Então, saber qual é o melhor exame de maior relevância numa situação, de operação, de cirurgia ou de cirurgia de urgência ou de emergência. Estratégia anestésica adequada. Então, bolar uma estratégia anestésica que seja adequada para aquele paciente, para aquela situação. Bom, agora eu vou falar sobre a classificação ASA, né, da Associação Americana de Anestesiologia. Então vamos lá, ASA 1, nenhum distúrbio orgânico ou fisiológico ou psiquiátrico, ou seja, o animal está ok. ASA 2, distúrbio sistêmico leve a moderado. E o animal está com uma alteração, mas está compensado, ou seja, tem alteração, mas está compensado. Já o ASA 3, também, distúrbio sistêmico, tá?
grave, com limitações de atividade, mas não incapacitante ao paciente. Sei lá, o animal consegue andar, mas anda com dificuldade, ou pode andar um pouco. Um exemplo assim que eu posso falar. Então, ele tem uma limitação de atividade, mas não é incapacitante ao paciente. Essa é a diferença do 4. Então, aqui, ó, distúrbios sistêmico grave, incapacitante. Então, aqui é grave, um tem limitações de atividade, o outro não. O outro é grave e já é incapacitante. Já não tem capacidade, já. E constante risco à vida. Ou seja, ele está sempre quase morrendo ali, o animal. Bom, já o 5, o animal está moribundo, né? Está apático, cabisbaixo, que não se esperava não se espera que viva mais de 24 horas, com ou sem procedimento, tá? Então, é um animal, o asa 5 é um animal que a gente espera que ele não viva mais de 24 horas, tá? Com o pezinho na cova lá. Tá? Mesmo com ou sem procedimento, não é esperado que ele viva. O asa 6 não usa na medicina veterinária, então não coloquei aqui, tá? Mas seria um animal morto já. Então vamos lá, mais um resuminho. O asa 1, o animal está ok. Aqui o asa 2, ele tem um distúrbio, leve a moderado, e está compensado. Então o sistema dele, enfim, cardiopulmonar ou qualquer outro tipo de sistema, ele está compensando. Então tem alteração, mas está compensando. Já que o distúrbio sistêmico aqui já é grave no asa 3 e já tem limitação de atividade, mas não incapacitante ao paciente. Isso aqui vai cair com certeza. Asa 4, ele tem o distúrbio sistêmico, né? Distúrbio sistêmico grave igual ao asa 3. A diferença é que já é incapacitante e está em constante risco à vida, tá? E já o asa 5, o animal está moribundo, não vai durar 24 horas com procedimento ou sem procedimento. Bom, aqui só trocando o termo do asa 4, constante ameaça à vida, para não ter aquela pegadinha, né, risco de vida, risco de morte. Então, constante ameaça à vida, o asa 4. Bom, o importante é esse E aqui, ó, é cirurgia de emergência. Então, ele pode estar no asa 2, ele pode estar classificado como asa 2E. Sei lá, a asa normalmente vai ter mais, acredito que no asa 3 e 4 e 5, né? Asa 3E e asa 4E ou asa 5E. Então esse E aqui na frente do asa, ele quer dizer cirurgia de emergência. Bom, eu vou falar agora sobre exames que nunca podem faltar. Bom, primeiro a gente começa com o hemograma, né? Que mensura aí a parte principal que a gente precisa fazer a leitura é hematócrito e hemoglobina, né? O transportador do oxigênio, tá? O segundo exame mais importante é o leucograma, né? Leucograma que detecta inflamação ou infecção, tá? E o terceiro exame de importância, coagulograma, tá? O coagulograma você pode pedir pode pedir o TP, que é tempo de protrombina. Você pode pedir o fibrinogênio, para saber, né, qual que é a coagulação, e o tempo de sangramento de gengiva, que o ideal é até 5 minutos, não mais que 5 minutos. Tá? O que influencia na coagulação é antibiótico e, obviamente, anticoagulante. Tá? Influencia também como é que se faz o teste, né, de caso de coagulação. O tipo de sangue, como é que você testa isso? Você pega o plasma do receptor mais o sangue do doador, tá? Esses dois juntos não podem coagular, então é um teste rápido para caso vai fazer uma transfusão. Então é a tipagem do sangue. Vamos lá. O quarto exame é albumina e PPT, proteína total. Vamos lá, hepatopata, caso ele seja hepatopata, ele não consegue produzir albumina, né? Lembrando. É subnutrido, se ele estiver comendo mal, ele vai ter baixa proteína. Isso altera os exames. O problema é má absorção intestinal, se ele tiver má absorção também, não absorve as proteínas. Ou neoplasia gastrointestinal. Então, será que ele tem um desses 4 fatores, né, que influenciam, no caso, a albumina das proteínas totais? Vamos lá, o quinto exame é renal, né?
Rim saudável elimina o fármaco. Então ele precisa saber se o rim está bom. Então você pode fazer uma dosagem de creatinina. Uma dosagem de creatinina. Teste de função hepática. Tá? Tem hepatite? Tem cirrose? Tem doença biliar? Tem icterícia? Tá? Então precisa desse teste de função hepática para saber isso daí. Bom, vamos lá. Bilirrubinas. O que é importante saber? Que as bilirrubinas se relacionam melhor de função hepática para os cães e para os ruminantes. Já o GGT, ele como função hepática, ele já é melhor para os equídeos e gatos. Então, vai pedir um teste para cães, bilirrubina. Pede a bilirrubina. Vai pedir um teste para equídeos e gatos, pede o GGT, que ele é mais fidedigno. Bom, aqui o 7º exame é sódio e potássio mais creatinina. Então você pode associar esses dois aqui. Você já tem a creatinina aqui em cima e você faz essa associação aqui. Essa associação favorece para você saber se ele tem diabetes mellitus ou HAC, né? Hiperadenocorticismo. E aqui ele faz uso de diuréticos, porque se ele faz uso, né, ele pode usar um fármaco que causa eliminação de potássio. Então a gente precisa saber como é que está o potássio no organismo desse animal antes de entrar em cirurgia. Bom, recomendações a serem avaliadas caso a caso. Fará manutenção ou suspensão dos fármacos que o animal já toma, tá? Podendo alguns fármacos manter e outros não. Antibiótico terapia na cirurgia vai ser feita? Não vai ser feita? Indicação de componentes do sangue? Tem indicação de usar algum componente do sangue? Então a gente tem que fazer essa avaliação, né? Suporte nutricional? Então vai usar um suporte nutricional? Não vai usar? Então o que é avaliar, se preparar, se organizar para isso. Controle da dor? Isso com certeza é um fator muito importante. Tanto para a situação avaliar já pré-anestesicamente, né, ou pré-cirurgicamente, e como pós-cirúrgico que a gente vai ver logo mais. O que é importante? Certificar-se que o cálculo da dose das medicações estão corretos. Planeje os métodos de contenção antes de aproximar-se do doente, né? Ele pode te morder, ele está com dor, você vai conter ele, segurar ele, ele vai te morder por instinto. Tenha sempre próximo de si material de emergência, além do material de preparo do doente, tá? Tem que certificar-se também que a equipe está em condições de te auxiliar antes de começar. Tudo ok? Aí você inicia o procedimento cirúrgico. Então é importante certificar-se, né, desses passos aqui antes, para não ter uma surpresa. Finalizando aqui, tricotomia e limpeza preferencialmente fora do centro cirúrgico deve ser realizado. Tá? A anestesia inicia com MPA, medicação pré-anestésica, daí a indução do paciente e aí a manutenção do paciente.